Você sabia que depois dos 40 anos, a ansiedade se disfarça de forma tão cruel que pode te fazer acreditar que está tendo um infarto? Milhões de pessoas nessa faixa etária correm para o pronto-socorro achando que vão morrer. Fazem todos os exames possíveis e ouvem do médico que está tudo normal. Mas como pode estar normal se o peito aperta, o coração dispara, a respiração falha e uma sensação de morte iminente toma conta de tudo? A verdade que ninguém te conta é que a ansiedade na meia-idade é uma das condições mais subdiagnosticadas e incompreendidas da medicina moderna. Aos 40, 50, 60 anos, nosso corpo e mente passam por transformações profundas que criam o cenário perfeito para que a ansiedade se manifeste de formas completamente diferentes da juventude. As mudanças hormonais, principalmente nas mulheres com a chegada da menopausa, alteram completamente a química cerebral. Os homens também sofrem com a andropausa, uma redução gradual da testosterona que afeta diretamente o humor e a estabilidade emocional. Somado a isso, esta é a fase da vida onde as responsabilidades atingem o pico. Filhos adolescentes, pais idosos precisando de cuidados, pressão profissional no auge da carreira, preocupações financeiras com a aposentadoria e, de repente, o corpo começa a dar sinais de que não é mais o mesmo de antes. O que acontece, então, é um fenômeno cruel. A ansiedade se camufla através de sintomas físicos tão intensos e reais que você fica convencido de que tem alguma doença grave. Dor no peito vira suspeita de problema cardíaco. Falta de ar vira medo de problema pulmonar. Tontura e formigamento viram pânico de derrame. Dor de cabeça constante vira terror de tumor cerebral. E assim começa um ciclo vicioso devastador, onde você vive com medo do próprio corpo, evita atividades, cancela compromissos e sua qualidade de vida despenca. Mas a boa notícia é que existe uma saída. Corrigir isso pode transformar completamente sua paz mental e devolver a confiança no seu próprio corpo. Se você está assistindo este vídeo, provavelmente já viveu algo parecido com isso. Comenta aqui embaixo se você já teve aquela sensação de que algo terrível estava acontecendo com seu corpo, mas todos os exames deram normais. Conta pra gente qual foi o sintoma que mais te assustou. Foi aquela dor no peito que te fez pensar em infarto? A falta de ar que parecia que você ia sufocar? Ou talvez aquela tontura que te deixou com medo de desmaiar na frente de todo mundo? Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação neste exato momento. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque vamos falar sobre temas que realmente importam para quem está vivendo essa fase da vida. Aqui você não vai encontrar receitas milagrosas ou promessas vazias. Vamos conversar de forma honesta sobre o que realmente acontece com nosso corpo e mente depois dos 40, e principalmente sobre as soluções práticas que funcionam na vida real. Hoje vou te mostrar as 5 verdades sobre ansiedade na meia-idade que os médicos raramente explicam durante uma consulta rápida. São informações que eu gostaria que alguém tivesse me contado quando comecei a sentir esses sintomas pela primeira vez. Vamos entender por que seu corpo reage dessa forma, quais são os gatilhos mais comuns nessa faixa etária e, principalmente, como você pode reconhecer os sinais antes que eles tomem conta da sua vida. O mais importante é que você saiba que não está sozinho nessa. Milhões de pessoas na meia-idade estão enfrentando exatamente os mesmos desafios que você. A diferença é que muitas sofrem em silêncio, achando que é frescura, fraqueza ou que faz parte do envelhecimento. Mas não faz. Ansiedade não é destino, e você tem o poder de mudar essa história. Vamos começar a desvendar esses mistérios juntos, porque conhecimento é o primeiro passo para a liberdade. A primeira verdade que ninguém te conta é que as mudanças hormonais da meia-idade transformam completamente a forma como seu cérebro processa o estresse e a ansiedade. Nas mulheres, a queda do estrogênio durante a pré-menopausa e menopausa não afeta apenas os ciclos menstruais. Esse hormônio tem receptores espalhados por todo o cérebro, especialmente nas áreas responsáveis pelo humor, memória e controle da ansiedade. Quando os níveis despencam,
É como se o sistema de alarme do seu cérebro ficasse hipersensível, disparando sinais de perigo mesmo em situações normais do dia a dia. Para os homens, a andropausa traz uma redução gradual da testosterona que começa por volta dos 30 anos, mas se torna mais evidente depois dos 40. A testosterona não é apenas sobre libido. Ela também regula o humor, a confiança, a capacidade de lidar com o estresse e a sensação de bem-estar geral. Quando seus níveis caem, você pode se sentir mais irritado, ansioso, com dificuldade para tomar decisões e com uma sensação constante de que algo está errado. Mesmo quando tudo está bem, o que você sente no corpo são as consequências diretas dessas mudanças. Aquelas palpitações que aparecem do nada acontecem porque seu sistema nervoso está mais reativo. A sensação de calor, suor excessivo ou ondas de frio são sinais de que seu corpo está tentando se adaptar aos novos níveis hormonais. A insônia que começou a aparecer não é só cansaço. É seu cérebro tendo dificuldade para produzir os neurotransmissores do relaxamento sem o suporte hormonal adequado. A dificuldade de concentração, aquela sensação de névoa mental que você não tinha antes, também está diretamente ligada a essas mudanças. Seu cérebro precisa trabalhar mais para fazer as mesmas tarefas que antes eram automáticas. Por isso você se sente mais cansado mentalmente no final do dia, mesmo sem ter feito nada fisicamente exaustivo. Reconhecer que isso é uma adaptação natural do corpo, e não uma falha sua, já é o primeiro passo para lidar melhor com essa fase. A segunda verdade é que a meia-idade é o momento da vida onde você carrega o maior número de responsabilidades ao mesmo tempo, criando uma tempestade perfeita para a ansiedade. Você está literalmente espremido entre gerações, cuidando dos filhos que ainda dependem de você e dos pais que começam a precisar de ajuda. Isso sem contar a pressão profissional que está no auge, porque é nessa fase que você deveria estar consolidando sua carreira e pensando na aposentadoria. Seu cérebro não foi projetado para processar tantas demandas simultâneas, e a ansiedade é a forma dele gritar que está sobrecarregado. Quando você tem um filho adolescente em casa, por exemplo, o nível de estresse constante é altíssimo. Adolescentes estão passando por suas próprias transformações hormonais e emocionais, e mesmo quando está tudo bem, seu cérebro de pai ou mãe permanece em estado de alerta. Somado a isso, você pode estar lidando com pais idosos que começam a ter problemas de saúde, esquecimentos, dificuldades financeiras ou simplesmente a resistência natural de aceitar ajuda. É uma carga emocional pesada que você carrega todos os dias, mesmo quando não está consciente disso. No trabalho, essa é a década onde a pressão por resultados é máxima. Você tem experiência suficiente para ser cobrado por grandes responsabilidades, mas também sente a pressão de manter-se atualizado em um mundo que muda cada vez mais rápido. A preocupação com a estabilidade financeira, os planos de aposentadoria, o medo de perder o emprego ou de não conseguir outro na mesma faixa etária, tudo isso cria um pano de fundo de ansiedade constante que seu corpo absorve. O que acontece é que seu sistema nervoso fica permanentemente ativado, como se você estivesse sempre correndo de um perigo. Isso explica por que você acorda cansado, por que pequenos problemas parecem enormes, por que você se irrita com facilidade e por que sente aquela sensação constante de que está esquecendo algo importante. Seu corpo está reagindo como se estivesse em constante ameaça, porque, de certa forma, está. A terceira verdade é talvez a mais profunda e menos falada de todas. Na meia-idade, você começa a ter uma consciência real da própria mortalidade, e isso desperta medos ancestrais que estavam adormecidos desde a juventude. É nessa fase que você perde os primeiros amigos da mesma idade, que vê os pais envelhecendo de forma mais evidente, que seu próprio corpo começa a dar sinais de que não é mais indestrutível. Essa consciência, mesmo quando não está na superfície da mente, cria uma ansiedade de fundo que influencia a forma como você interpreta qualquer sensação física. Quando você sente uma dor no peito aos 45 anos, não é a mesma dor no peito que sentia aos 25. Aos 25, você pensava em má digestão ou cansaço.
Aos 45, sua mente imediatamente vai para infarto, porque agora você sabe que isso é uma possibilidade real. Essa mudança de perspectiva faz com que qualquer sintoma físico seja amplificado pela lente do medo. Uma dor de cabeça forte vira medo de derrame. Uma falta de ar vira pânico de embolia. Um esquecimento vira terror de demência. O que torna isso ainda mais cruel é que esse medo cria exatamente os sintomas que você mais teme. Quando você fica ansioso pensando em problemas cardíacos, seu coração realmente dispara. Quando você se preocupa com a respiração, ela realmente fica mais difícil. Quando você tem medo de desmaiar, você realmente fica tonto. É um ciclo perverso, onde a ansiedade sobre a saúde gera sintomas reais, que por sua vez aumentam a ansiedade sobre a saúde. Além disso, nessa fase, você também enfrenta o luto pelas oportunidades que não aproveitou, pelos caminhos que não seguiu, pelos sonhos que ficaram para trás. É a famosa crise da meia-idade, que não é apenas sobre comprar um carro esporte ou mudar de carreira. É sobre confrontar a realidade de que o tempo é limitado e que algumas escolhas são irreversíveis. Essa pressão existencial se manifesta como ansiedade crônica, inquietação constante e a sensação de que você deveria estar fazendo algo diferente com sua vida. A quarta verdade é que a meia-idade é paradoxalmente uma das épocas mais solitárias da vida, mesmo quando você está cercado de pessoas. Seus filhos estão crescendo e naturalmente se afastando. Seus pais podem estar se tornando mais dependentes, mas nem sempre emocionalmente disponíveis. E você mesmo pode estar tão focado nas responsabilidades que esqueceu de cultivar amizades reais. Essa solidão emocional é um dos maiores gatilhos para a ansiedade nessa faixa etária, porque os seres humanos são criaturas sociais e precisam de conexão genuína para se sentirem seguros. O que acontece é que você pode estar em uma sala cheia de gente, cuidando de todo mundo, resolvendo problemas de todos, mas se sentindo completamente sozinho por dentro. Você se tornou o pilar da família, o responsável no trabalho, a pessoa que todo mundo procura quando precisa de algo. Mas quem você procura quando precisa de alguém? Muitas vezes a resposta é ninguém. Porque você mesmo se colocou no papel de quem não pode demonstrar fraqueza ou vulnerabilidade. As amizades da juventude podem ter se perdido ao longo do caminho. Cada um seguiu sua vida, formou família, mudou de cidade, e aquelas conversas profundas que nutrem a alma se tornaram raras. Fazer novas amizades na meia-idade é mais difícil porque você tem menos tempo, menos energia, e as oportunidades naturais de conhecer pessoas diminuem. Você não está mais na escola, na faculdade ou começando a carreira onde conhece gente nova constantemente. Essa solidão se manifesta fisicamente através de sintomas que você pode não associar à falta de conexão. Dores no peito, sensação de vazio no estômago, insônia, fadiga crônica, dores de cabeça tensionais. Tudo isso pode ser reflexo de um coração e uma mente que se sentem isolados. Seu corpo literalmente sente falta de vínculos afetivos profundos. A ansiedade surge como uma tentativa desesperada da mente de te alertar que algo fundamental está faltando na sua vida. Você não está louco, você está carente de conexão humana real. E isso é uma necessidade tão básica quanto comer ou dormir. A quinta e última verdade é que as mudanças físicas da meia-idade criam uma dissonância profunda entre como você se sente por dentro e como se vê no espelho, gerando uma ansiedade específica sobre identidade e autoestima. Você olha no espelho e vê rugas que não estavam lá no mês passado, cabelos grisalhos, uma barriga que insiste em aparecer mesmo fazendo exercício, olheiras mais profundas, e de repente se pergunta quem é essa pessoa te olhando de volta. Por dentro você ainda se sente jovem, mas o espelho conta uma história diferente. E isso gera uma ansiedade existencial muito particular. Seu corpo também não responde mais como antes. Você se cansa mais rápido, demora mais para se recuperar de uma noite mal dormida, sente dores em lugares que nunca doeram e precisa de mais tempo para se recuperar de qualquer esforço físico.
Essa perda gradual da vitalidade física desperta medos profundos sobre dependência, fragilidade e perda de autonomia. A ansiedade surge como uma resposta natural a essa percepção de vulnerabilidade crescente. Para as mulheres, as mudanças são ainda mais bruscas. A menopausa traz ondas de calor, suores noturnos, mudanças no corpo, alterações na libido e uma sensação de que você perdeu o controle sobre seu próprio organismo. Seu corpo se torna imprevisível, e essa imprevisibilidade gera ansiedade constante sobre o que pode acontecer a seguir. Para os homens, a perda gradual de massa muscular, força física e energia pode afetar profundamente a sensação de masculinidade e competência. O que torna tudo isso mais difícil é que vivemos em uma sociedade que valoriza juventude e beleza. Você se sente pressionado a esconder ou reverter essas mudanças naturais, gastando energia emocional e financeira tentando parecer mais jovem. A ansiedade sobre envelhecer se soma à ansiedade sobre não ser mais desejável, competitivo ou relevante. É como se você estivesse correndo contra o tempo, tentando provar que ainda é a mesma pessoa de antes, quando, na verdade, deveria estar aprendendo a abraçar essa nova versão de si mesmo com sabedoria e aceitação. Agora que você conhece essas 5 verdades sobre ansiedade na meia-idade, espero que uma coisa tenha ficado clara. Você não está enlouquecendo, não está inventando sintomas e definitivamente não está sozinho nessa jornada. O que você sente é real, válido e tem explicações muito concretas que vão muito além de um simples nervosismo. Sua ansiedade é a resposta natural de um corpo e uma mente que estão navegando pela transição mais complexa da vida adulta. E reconhecer isso já é um passo gigantesco em direção à cura. A boa notícia é que a meia-idade também pode ser a época mais libertadora da sua vida. É quando você tem experiência suficiente para saber o que realmente importa. Sabedoria para distinguir o que vale a pena se preocupar do que não vale. E coragem para fazer mudanças que sempre quis fazer, mas nunca teve oportunidade. Você não precisa aceitar a ansiedade como destino ou como parte inevitável do envelhecimento. Existem ferramentas, estratégias e tratamentos que funcionam especificamente para essa faixa etária. O primeiro passo é sempre o autoconhecimento. Agora você sabe por que seu corpo reage dessa forma. Por que certos medos surgem? Por que você se sente sobrecarregado? Esse conhecimento te dá poder para agir de forma consciente, ao invés de apenas reagir com medo. Você pode buscar ajuda profissional sem vergonha, pode conversar com pessoas próximas sobre o que está sentindo, pode fazer ajustes no seu estilo de vida que respeitem essa nova fase. Você não está esquecendo de viver por acaso. Você não está sentindo essas coisas por fraqueza. Seu corpo e sua mente estão pedindo atenção, cuidado e, principalmente, compaixão. Você merece paz mental todos os dias. Merece se sentir seguro no próprio corpo. Merece ter esperança no futuro. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que também pode estar precisando ouvir essas palavras. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque vamos continuar falando sobre temas que realmente importam para quem está vivendo essa fase da vida com coragem e determinação.